Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço que a igreja pode se sentar nessa noite. Aleluia, Jesus. Antes de estar trazendo a palavra do Senhor, eu queria estar louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Está louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Opera maravilha, faz milagre para você. Reprenda o inimigo, avisa os que tem. Derrama fogo santo, Senhor manda poder. Opera maravilha, Senhor manda poder. Amém. Glória a Deus. Primeira vez que eu vou louvar, isso é de boa, irmãos, e é para a glória do nome do Senhor. Amém? Resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz, excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que são de fé, como eles conseguiram. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar é que a igreja o medo perde a vez e dá lugar à fé.
Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que não é meu dom e é difícil esse louvor, irmão. Mas é para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Peço que a igreja fique de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Peço que a igreja abra essa Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 15. Glórias a Deus. Até uns dias que o Senhor me deu essa palavra, irmãos, eu confesso para os irmãos, não me saiu da mente. Eu falei, Deus, ontem a gente fez uma visita, na verdade um início de uma campanha. Falei, Senhor, era a tua vontade de pregar hoje aqui e o Senhor não estava me trazendo, mas a palavra continuou. Eu falei, Jesus, amém. E hoje o Senhor continuou com essa palavra em minha mente, continuou, falei, Jesus, eu sei, é da tua vontade de trazer a palavra hoje, glória a Deus. Aleluia, Jesus, e esse Deus é maravilhoso, irmãos. Lucas capítulo 14, versículo 15. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz o título assim: A parábola da grande ceia. Lucas 14, capítulo 14, versículo 15. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A irmã está procurando aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Amém? Peço que a igreja, vamos estar orando e logo após os irmãos possam se sentar e a gente dá continuidade ao texto. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor. Pai, que não venha ser eu, meu Deus e meu Pai, mas que possa ser o Senhor, Espírito Santo de Deus, falando com tua igreja, meu Deus e meu Pai, eu te peço, nos ensina a guardar na tábua dos nossos corações, Senhor, tua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, continua a falar conosco, Pai, porque tu já tem falado, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, para que o teu nome venha ser glorificado, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem por misericórdia, Pai, necessitamos de Ti, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, seja glorificado o Teu nome, Pai, através de Tua palavra, meu Deus, meu Pai. Eu não sei que não sou nada, Pai. Sou fraco, sou falho e pecador, Senhor, mas eu te peço a Tua misericórdia, Espírito Santo da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode se sentar e glorificar o Senhor com palmas, bem alegre por Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 16 diz assim: Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia veio o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Versículo 20. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu senhor, ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para mim, para aqui, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia, Jesus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Ontem a gente estava no início da campanha e Deus usou o irmão Rodrigo para trazer a palavra do Senhor. E ele deu e pregou a palavra do Senhor em João 6, na qual Jesus fala que ele é o pão da vida. Glórias a Deus. E eu falei: Senhor, eu fiquei meditando na palavra. E eu vi muito essa palavra lá onde ele pregou ontem. Falei: Jesus, o Senhor está me trazendo só um complemento aqui. Essa palavra a qual o irmão está pregando. E a palavra diz que em João 6, o próprio Jesus vira para a multidão e diz:
Vocês me procuram porque eu multipliquei pães e peixe para vocês e fiz vocês se alimentarem. Mas o próprio Jesus vai dizer: não é bom que vocês trabalhem pelo alimento. E Deus usando o irmão Rodrigo para pregar, e ele disse que a gente não tem que buscar a Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Aleluia, Jesus. E é segundo essa palavra de João 6, a qual Deus deu para o servo do Senhor. Eu achei muito interessante, falei: Jesus, é verdade, Senhor. Testificou com a palavra, mas vocês vão compreender. O que Jesus diz aqui, ele conta uma parábola, glórias a Deus. E o que o Senhor trouxe no meu coração foi sobre oportunidades, glórias a Deus. A gente tem oportunidades, irmãos. E a oportunidade, Jesus disse, e contou essa parábola. A palavra do Senhor vai dizer, o próprio Jesus conta essa parábola depois no versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com eles na mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus pega e conta a parábola. Ele não repreendeu aquela pessoa que falou, porque é bem-aventurado mesmo aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus continuou contando a parábola, que muitos seriam chamados, mas nem todos iriam. Mas o que eu venho trazer para a igreja? O que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer para a igreja? Oportunidade. A gente começa lendo no texto de Gênesis, que Deus dá oportunidade para o homem, no jardim do Éden. Fala para Adão: você pode desfrutar de tudo isso, você vai dominar tudo. Somente não faça uma coisa, somente não come daquele fruto. A Bíblia diz que a serpente vem e fala com Eva, e faz com que ela convence Eva de comer aquele fruto. Mas Deus deu a oportunidade deles de ficar naquele jardim. Tinha tudo ali, irmãos, da forma que eles queriam. Aí depois a Bíblia diz que Deus fala com o homem: agora você precisa trabalhar para sobreviver. Com o suor do seu trabalho você vai viver. Ele teve a oportunidade, irmãos. Ele teve a oportunidade. O que ele fez com a oportunidade dele, que Deus deu? Ele pecou contra o Senhor. Ele recusou a oportunidade qual Deus deu. A Bíblia vai continuar dizendo sobre Abel e Caim. Deus pede para eles sacrifício. Depois Deus só recebe um sacrifício. A gente pode ver em Gênesis também. Glórias a Deus. Eu vou ler com os irmãos. Capítulo 4. Somente um versículo, irmãos. 2 versículos. Versículo 6. 4 e 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Versículo 5 diz assim, para os irmãos entenderem: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui Deus fala com Caim, irmãos, depois de recusar a própria oferta de Caim, o sacrifício de Caim. Mas Deus, ele fala com Caim com algo interessante: eu estou te dando uma oportunidade, Caim. Se você procede bem, eu vou aceitar também o seu sacrifício. A Bíblia vai continuar dizendo que depois Caim foi lá, fez uma cilada com Abel, chamou ele para o canto e matou Abel. A Bíblia diz que é o primeiro homicídio. Ele teve a oportunidade, Deus falou com ele: ó Caim, você está irado, está no seu coração, mas eu te dou a oportunidade hoje. Se tu procede bem, não vai te acontecer isso. Se você procede bem, eu aceito o seu sacrifício. Os próximos, irmãos, porque aquele não aceitou. Mas o pecado está aí, Deus está dando uma oportunidade para ele. Cumpre você dominá-lo. A Bíblia diz que Caim foi lá e matou seu próprio irmão. Mas Deus deu uma oportunidade para ele. E a Bíblia diz que ele teve a consequência daquilo que ele fez. Ele foi separado, ele foi marcado por Deus. Adão teve sua oportunidade, Caim teve sua oportunidade, os demais servos de Deus teve a sua oportunidade, Moisés teve uma oportunidade, irmãos. Uma diferença entre Moisés, Adão, Caim, a qual citei, entre Moisés, é que ele teve a oportunidade
A Bíblia diz que antes de Moisés mesmo nascer, era profetizado sobre ele que Deus ia levantar um libertador. Deus deu a oportunidade para ele de usá-lo como libertador do povo de Israel. Ele aceitou a oportunidade de Deus. E ele foi usado por Deus. Só que ele também teve a oportunidade de entrar na terra prometida, mas ele fez algo que não pôde entrar. Mas a oportunidade foi dada. A Bíblia diz que depois de Moisés, Deus levanta alguém, Josué. Deus deu a oportunidade para Josué, para ser, depois de Moisés, um dos servos a qual Deus ia falar, ia conduzir o povo através de Josué. Deus deu a oportunidade, Josué agarrou a oportunidade de ser esse servo. E logo após, a Bíblia vai contando os demais servos, irmãos, que eu vou contar toda a Bíblia para vocês. A gente vai ficar muito tempo aqui, não vai dar tempo. Mas eu acredito que todos já estão entendendo. A Bíblia vai continuar dizendo dos profetas de Deus, a qual traziam a palavra de Deus. E Deus vem falando com o povo e dando uma oportunidade para o povo de Deus. Deus tem dado oportunidade. Oportunidade. Eu vejo essa palavra como uma oportunidade, irmãos. A grande ceia, a parábola que Jesus diz. Oportunidade. Glórias a Deus. Versículo 16 de Lucas 14:16. Continuando a palavra a qual nós lemos de início. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Versículo 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. A oportunidade foi dada por aqueles servos: vinde, porque eu já preparei tudo para a grande ceia. E a Bíblia diz no versículo anterior que o próprio um daqueles que estavam ouvindo Jesus pregar disse: bem-aventurado quem come o pão do céu. Jesus não contrariou ele, mas deu essa parábola. Tinham sido convidados. Aí a Bíblia continua dizendo: não obstante, todos a uma começaram a recusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por recusado. Na minha Bíblia é um pouco diferente a tradução dos irmãos, mas o significado é o mesmo. O recusado que diz é que eu sou. É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou disponível disso, eu não vou usar uma melhor palavra. Me tenha por. Isso, excusado. Deixa eu lembrar uma palavra melhor para citar para os irmãos. Glórias a Deus. É como se você tivesse uma obrigação. Você fala assim: não, eu estou fora dessa obrigação mais, porque eu tenho algo para fazer. Resumindo é isso. Uma desculpa. Isso. Melhor palavra para usar. Uma desculpa para isso. Eu não posso por esse motivo. Glórias a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? O que o Senhor me trouxe? O primeiro já deu uma desculpa ali, usar a palavra que o irmão citou, e disse: comprei o campo e preciso ir vê-lo, logo de que me tenhas por recusado. Ou uma desculpa que eu não vou por isso, por esse motivo qual eu não vou. Deus, há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás ou mais, o próprio Espírito Santo de Deus falou comigo. Antes disso eu tinha orado ao Senhor e pedido para o Senhor: Deus, eu quero ver o que a tua palavra diz, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor faz milagres. Isso tudo que a tua palavra diz, eu não consigo ver. Onde eu estou, não estou vendo. Eu olho para mim mesmo e não consigo ver o crescimento espiritual, Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus, depois de uns dias, fala comigo: ó, teu tio vai para aí. E ele vai chamar para ir para Campinas e você vai. Eu tive naquele dia a oportunidade de recusar ou não. Mas eu falei: não, Senhor, eu vou. Aí meu tio me chamou, como o Senhor tinha dito. E eu vim para Campinas para viver aquilo que o Senhor falou, aquilo que eu pedi para Deus. Eu comecei a viver e estou vivendo até hoje, irmão. Mas já teve muitas oportunidades. Eu me lembro de um dia que foi separado o grupo de visita, a qual começou essa igreja. Muitos daqui sabem, outros não. A história dessa igreja a qual a gente congrega hoje. E foi me dada a oportunidade. A gente foi separado em 2 grupos. Teve um motivo por isso. E o motivo a qual eu fui separado para um grupo é porque eu também estava em rebeldia, juntamente com alguns irmãos. Só que a gente tinha tido a oportunidade de estar no meio ali, fazendo as visitas e vendo operar de Deus. Porque o Senhor falou comigo, através do pastor Cristiano, e o irmão João estava no monte no dia, falou que a gente ia fazer as visitas. Deus ia começar a operar em nosso meio, e assim começou, e foi tremendo, irmãos, desde o começo. Só que aquele dia eu fui separado porque eu estava de uma forma errada diante de Deus. O Senhor falou: não, vocês têm que ser separados. Vocês vão,
Só que esses irmãos todos que foram separados, eu falei para Deus: Senhor, não. O Senhor me chamou para fazer essa obra, Senhor. Eu não quero parar. Comecei a orar ao Senhor: Senhor, me faz voltar. Senhor, me faz voltar. A gente estava fazendo visita, irmãos. Só que estava parando aos poucos. Senhor, me faz voltar. E desses irmãos que foi separado, o único que voltou fui eu. Eu tive a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Eu tive a segunda chance, a segunda oportunidade. Eu voltei, porque eu pedi para Deus muito. Falei: Senhor, não me deixe de fora. O Senhor me chamou e peço para o Senhor pela tua misericórdia, me faz voltar. E aí depois de um tempo eu voltei, irmão. Eu me concentrei diante do Senhor e voltei. Mas o que eu quero dizer com isso? O primeiro foi chamado para essa grande ceia. E ele disse: não, eu comprei uma junta de boi. Um campo primeiro. Por isso, me tenhas por recusado. Mas desculpa que eu não vou poder ir por causa que eu tenho que visitar este campo. Mas Deus tinha dado a oportunidade para este primeiro, ele recusou. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por recusado. Eu não posso ir porque eu comprei juntas de bois e vou experimentá-las. Me tenha por... Já não posso ir por esse motivo. Diz para o seu Senhor. A Bíblia continua dizendo, versículo 20: e outro disse: casei-me, por isso não posso ir. 21. E voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor. Essa palavra nada mais é do que todo o Velho Testamento. Nada mais é do que o povo de Deus, desde quando estava citando para vocês de Moisés, de Adão. É o povo usando desculpa para Deus, mas Deus dá a oportunidade. O povo diz assim: não, eu não quero, não posso ir por causa disso, não, eu não vou por causa desse motivo. Talvez seja isso na minha e na tua vida hoje. Quantas oportunidades Deus já te deu? Eu creio, tenho uma total certeza, irmãos, que vocês estão aqui porque Deus deu a oportunidade de vocês estar aqui hoje. Vocês disseram para o Senhor: eu quero ir lá. Vocês aceitaram a oportunidade de Deus. Porque, sinceramente, irmãos, Deus ele te dá a oportunidade. A opção de escolher se você vai ou se não, se você aceita ou não, é de você. É você que tem que aceitar. E um desses casos foi isso. Essas pessoas não aceitaram. Falaram: não quero. Eu tenho algo para fazer. Versículo 22. Versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Eu me lembro da palavra do Senhor, a qual diz em João 1, que veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que receber será feito filho de Deus. A palavra diz em João 1 que é o próprio Jesus, a qual Deus enviou, em qual diz também em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu servo, o seu Filho unigênito, para salvar toda a humanidade, para salvar o povo, os judeus de princípio. Mas eles começaram a inventar desculpa: não, eu não aceito. Porque Jesus não veio da forma que eles queriam, porque eles esperavam de outra forma o reino dos judeus. Então eles disseram: não, esse eu não aceito. Mas Deus deu a oportunidade. Aí a Bíblia continua dizendo: o Senhor diz assim, o dono da casa, que é o próprio Deus, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, trazem para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Em uma passagem que o próprio Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Que ele veio não para os sãos, mas para os doentes, não para os justos, mas injustos e pecadores. Esse que fala aqui é o próprio Jesus, é Deus enviando Jesus para dizer assim: vai de encontro a essas pessoas, porque a mesa está preparada para mim e para você. Vai de encontro, procura essas pessoas lá. Versículo 22. Depois lhe disse o Senhor, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum deles, homens que foram convidados, provará a minha ceia. Estava se referindo ao povo de Israel, ao povo que de início foi convidado a essa ceia, só que eles recusaram. Aí a Bíblia diz que porque o povo de Israel, o povo judeu, recusou a salvação por meio de Cristo, todos nós hoje podemos ser salvos por Ele. Então a oportunidade está sobre quem hoje?
sobre mim e sobre você. Hoje chega em mim e em você essa oportunidade que salva. O próprio Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for mim. E ele diz na mesma passagem, vai dizer assim, o próprio Jesus dizendo que ele vai preparar lugar para nós, irmãos. A oportunidade hoje é minha e sua de herdar a salvação, mas ele dá a oportunidade, você que tem que escolher se vai ou não. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu escolhi, irmãos, estar de volta no grupo de visita. Eu pedi para o Senhor, Deus me deu a segunda oportunidade. Talvez hoje seja essa última oportunidade que Deus está te dando. A gente não sabe do dia de amanhã. O melhor dia para aceitar essa oportunidade, esse chamamento de Deus para essa grande ceia, é no último dia da sua vida. Aí eu te pergunto, qual vai ser o último dia da sua vida? Então entregue hoje. Então aceite essa oportunidade hoje. Aleluia, Jesus. Porque hoje pode ser esse último dia. Como a gente não sabe o último dia da nossa vida, a gente crê, irmãos, na volta de Jesus, como a palavra do Senhor diz, que a igreja de Deus vai ser arrebatada. Mas a Bíblia diz que vai ser no tempo de Deus, ninguém sabe, somente o Pai. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer que nós devemos estar preparados para esse grande dia. Porque a gente não sabe o dia que vai ser. E se eu não sei o dia que vai ser, eu posso morrer antes. E se eu morrer antes, se não estiver preparado para isso? Então Deus, ele chama a igreja hoje para essa grande ceia, para se cumprir o que diz. Alguém diz, porque a Bíblia não cita, no versículo 15: ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu citei o que o irmão pregou, e uma das coisas que foi pregado é justamente isso, que o próprio Jesus é o pão da vida. É sobre isso que o próprio Jesus está chamando a gente. É sobre isso, irmãos. Essa grande ceia está preparada para nós, porque muitos aí fora, pela palavra, o povo de Deus, judeus, os hebreus daquela época, recusaram. Os próprios judeus que crucificaram Jesus recusaram a salvação por meio deles. Recusaram estar participando dessa grande ceia, mas foi todos não, a Bíblia diz que não. João, como a Bíblia diz, João 8,31. A gente gosta de citar João 8,32, eu vejo o pastor sempre dizendo isso, que a verdade vos libertará. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas João 8,31 diz, os judeus que creram na palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, verdadeiramente, se você crê na palavra, verdadeiramente você participa dessa ceia. Verdadeiramente, se você crê, mas o que é crer? Tiago me explica que crer não é somente dizer que eu acredito, mas tem obra para isso também. Porque se eu digo que eu acredito não tem obra, como é que eu acredito? O próprio Tiago explica que a fé sem a obra é morta em si mesma. Então, se eu acredito, eu tenho obras. E o próprio Tiago vai dizer: me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Ou seja, eu não preciso te dizer que eu tenho fé, mas as minhas obras vão dizer que eu tenho fé. Então não é somente crer, como a palavra do Senhor diz, mas é fazer a obra de Deus. Versículo 25 vai dizer assim: grande multidões o acompanhava, e ele voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A Bíblia não diz que depois daquilo que o Jesus falou, a parábola qual Jesus falou, a Bíblia não diz que ele parou e começou outro argumento, outra coisa para dizer ali. Mas a Bíblia diz que quem quiser seguir a ele, vai continuar dizendo que para participar dessa grande ceia não é somente ser chamado, ter oportunidade, mas precisa fazer algo. Versículo 28: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar?
o que vem contra ele com 20.000. Ou seja, não é somente isso, não é somente crer, tem que ter obra. E tem que perseverar até o fim, é o que Jesus diz. Quando você se aceita para construir uma torre, com a palavra do Senhor diz, você tem que calcular quanto que vai começar, mas ir até o fim, não pode parar no mesmo caminho. Porque muitos vão zombar. Da mesma forma, você tem que ir até o fim. Começa a caminhada. A Bíblia diz que aquele que pega a mão no arado e olha para trás, ele não agrada o Senhor. Então tem que começar a ir até o fim. É uma caminhada que é sem volta. Você tem que ir até o fim para herdar a vida eterna. O próprio Apocalipse vai dizer: aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Ele vai ser salvo. Glórias a Deus. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glórias a Deus. A gente tem que renunciar a tudo, irmãos. A gente tem que deixar tudo que nos atrapalha. A gente tem que deixar tudo. Percebe algo interessante nessa palavra? Olha o que Jesus diz mais à frente. Tem que negar pai, mãe, deixar para trás. Mas aí eu olho, vamos voltar ao que Jesus diz na própria parábola. A parábola do Senhor vai dizer que o primeiro que recebeu o convite, ele tinha o quê? Campos. Ele ia ver o campo que ele acabou de comprar. Aí depois Jesus fala que aquele que não deixa essas coisas não é da vida eterna. É comigo e contigo. Se você estiver preso com algo aqui, você não vai para o céu. Eu queria ler uma outra passagem para vocês. Um outro livro. Glória a Deus. Eu falei para o Senhor: Senhor, testifica a tua palavra, que eu vou trazer nessa noite. Ainda dá tempo, irmão, tem uns minutinhos ali. Sofonias, capítulo 1. Eu vou ler bem rapidamente. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com perversos, e exterminarei os homens e sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e dos seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército dos céus e os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. Para mim está fazendo muito sentido, irmãos. Talvez para vocês não, mas vou procurar esclarecer. A Bíblia diz aqui que Deus ele não dá a glória dele para ninguém. Se você é servo de Deus, você tem que ser servo somente de Deus. Porque Ele destruirá. E algo interessante, a Bíblia diz aqui, não é que Deus vai destruir o povo, não. Somente o povo, não. Mas o versículo diz assim, versículo 3: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos exterminarei o homem que sobre a face da terra, diz o Senhor. Ou seja, não era o homem em si, mas era aquilo que o homem praticava. É porque ele não larga do pecado. A Bíblia diz, Apocalipse vai dizer, Paulo também diz, não é uma passagem que ficarão de fora os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, e entre outros a palavra do Senhor vai dizer. Mas por quê? Os mentirosos já mentiram, não quer dizer que eu vou ficar de fora, não, mas aqueles que continuam no pecado, sabendo que é errado, é os que praticam iniquidade, o próprio Jesus diz. Você sabe, mas você não quer largar. Ele te dá a oportunidade, assim como deu para o próprio Caim. O pecado está aí, cara. Te dou a oportunidade, se você procede bem, você vai, eu vou receber o sacrifício seu. Mas o pecado está em sua porta. Cabe a você dominar, não é diferente conosco. Cabe nós dominarmos, cabe nós dizer quem é que vai estar dominando em minha e sua vida. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito dentro de nós. Cabe a nós deixar quem é que vai dominar. E essa oportunidade Deus te dá hoje. Deus dá para mim e para você a oportunidade de ser salvo, de participar da grande ceia do Senhor. Versículo 7 diz assim, para terminar:
Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Quando eu li isso, eu falei, Jesus, é a mesma palavra, Senhor, só que em livro diferente, é no Velho Testamento. Então Deus santifica primeiramente os convidados, Ele convida, Ele chama, mas tem que negar pai e mãe por amor do Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, qual eu li em Lucas 14, os versículos mais acima que falam sobre deixar pai e mãe por amor do Senhor. Eu lembro que na Bahia eu falava com meu pai, pregava para ele assim que eu conheci o Evangelho, comecei a caminhar. E ele falou para mim assim, você não é meu filho mais, imagina você como filho ouvir isso do seu pai. E eu falei, mas por quê? Por quê, pai? Aí ele falou para mim assim, não, porque você é desobediente, você não me obedece. Eu falei, mas em que eu desobedeço o Senhor? Porque eu procurava sempre obedecer meu pai, como a palavra do Senhor diz. Ele falou assim, sai da igreja. Eu falei, não, pai, infelizmente isso aí não tem como. Aí eu ia lá no meu quarto sozinho, orar ao Senhor chorando. Eu falei, Deus, o que eu faço, Senhor? O que meu pai disse para mim? Aí Deus me deu essa palavra assim, que ele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Eu falei, meu Deus do céu, nem o Senhor tá molando para mim não, tem que continuar na presença do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos, tem que deixar tudo aquilo que nos prende. Tudo aquilo que te prende aqui neste mundo, você tem que deixar para seguir o Senhor. É isso que a palavra do Senhor diz, é isso que Deus fala com o povo. Mas o que o povo estava fazendo de errado? Eles adoravam dois deuses. Adoravam a Deus, e aqui diz, também por Milcom. Os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que o adoram ao Senhor e juram por ele, também por Milcom. É outro Deus, irmãos. Não tem como você servir a dois deuses, é o que a palavra do Senhor diz. Deus te trouxe aqui nesta noite somente para ouvir isso. Não tem como da maneira que está. Você tem a oportunidade hoje de escolher quem você quer servir. Eu lembro uma passagem que Deus usou, irmão, hoje para falar comigo, através da palavra, Ezequiel. Deus usou o irmão Daniel aqui no ciclo de oração. A gente orou aqui mais ou menos uns 50 minutos, 40 e poucos minutos. E depois eu pedia para lá para o Senhor me trouxe uma palavra e dizia uma coisa bem praticamente igual. Eu falei para o irmão Daniel, testificou a palavra, e Deus usou ele para falar. Fala, não se cala, pregue, não importa para quem. Doa quem doer, que a palavra do Senhor diz. Então, minha obrigação é pregar e falar a verdade. Não tem como a gente agradar dois senhores. Ou você serve a ele ou não serve a ele. Esse povo ia ser destruído, a qual dizem Sofonias, por isso adoravam os dois senhores. Não era o próprio povo que Deus queria destruir, mas o pecado que eles cometiam diante de Deus. O próprio Deus estava falando para eles, não tem como vocês ir para o céu, ser salvos, ser meus servos, se vocês adoram a mim e a outros deuses. Versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei e todos que tragam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa de seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, faz-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e o uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei de Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borda do vinho e dizem ao seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Ao que ponto o povo de Deus estava chegando? O próprio Deus vai dizer assim, eu vou esquadrinhar o povo de Jerusalém até com lanterna. Não tem como se esconder de Deus. Deus está vendo. Aleluia, glória a Deus. Diz no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Tinha acabado já o temor. Estava servindo dois senhores. Estava fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Por isso serão saqueados seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão as casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Eu vou ficar só até aqui, irmãos. A qual diz essa palavra, está perto o grande dia do Senhor. Está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Está próximo o dia do Senhor, irmãos. O dia que o próprio Jesus vai voltar buscar a sua igreja. Mas, irmãos, e se não acontecer no meu tempo, você vai morrer um dia.
Se prepara. É isso que o Senhor quer dizer. Muitos ali foram convidados e disseram que não, porque tinha algo para fazer. Não, eu tenho algo para fazer de melhor. Tenho algo para fazer de melhor. Tenho coisas para me experimentar no campo. Tem um campo que eu acabei de comprar. Deixa eu fazer alguma coisa. E não quiseram participar da grande ceia do Senhor. Deus te convida hoje para participar dessa grande ceia. Deus te convida hoje. A oportunidade é minha e sua hoje. O próprio Senhor Ele procurou, Ele já preparou um lugar para mim e para você. E é o céu, irmãos. Somente quem quer ir para o céu, que aceita essa oportunidade. Como eu disse no começo, na minha vida também eu tive muitas outras oportunidades, irmãos. Dando exemplo, eu como jovem, solteiro, irmãos, o jovem quer namorar. Muitas oportunidades me vieram de namorar, irmãos. Jovem, 18 anos, 19 anos. Muitas mulheres, meninos bonitos apareceram, irmãos. Mas o que eu fiz? Dobrei meu joelho no chão e falei, Senhor, é da tua vontade? Deus me falando, não. Aí eu falei, não, então a oportunidade é minha de escolher se eu quero ou não. Eu lembro uma vez que no monte, Deus usou o pastor Adriano. O irmão me convidou para orar e falou assim, vamos orar? Eu falei, amém, vamos orar. Em que propósito? Eu já tinha noção de que a irmã estava gostando de mim. Falou assim, não sei, o Senhor só colocou no meu coração de orar. Eu falei, então amém, vamos orar. Depois falou assim, vamos orar para ver se é na vontade de Deus a gente namorar. Eu falei, amém, então vamos orar então. Aí eu comecei a orar ao Senhor, só que eu estava gostando da jovem. E cuidado, jovens aqui, que tem muitos jovens aqui, eu vou dar um conselho para vocês. A Bíblia diz para a gente fugir das paixões da mocidade. Porque quando você está apaixonado, você ora a Deus e tudo é um sim de Deus, quando Deus fala que não. E eu comecei a orar ao Senhor, e Deus usou o pastor Adriano no monte para falar comigo. E Deus deu uma visão para ele e falou que era a oportunidade minha. Que eu tinha que escolher, o próprio pastor Adriano também Deus usou para falar. E eu tive a oportunidade de escolher se eu queria ou não. Porque na visão a qual Deus deu para o servo do Senhor, o pastor Adriano, é que eu ia desviar da presença do Senhor. Eu falei, não é de Deus. De madrugada eu mandei mensagem que já estava dormindo lá. E mandei mensagem e falei, não é de Deus. Acabou por aí. Essa jovem saiu, voltou para onde estava. E depois se desviou da presença de Deus. Mas se eu tivesse falado, não, vou desconsiderar isso, não foi Deus não. Porque Deus tinha falado comigo, sim, vou lá e vou namorar com essa jovem. Eu não estava aqui pregando hoje. Não estava falando de Deus hoje, mas eu falei, não, eu prefiro orar, eu prefiro esperar em Deus. Deus preparou meu casamento. Deus preparou a pessoa certa para mim. Então Deus prepare, irmão, não se preocupe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 14, 24, somente para finalizar. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Cuidado, irmãos, vocês estão sendo chamados para participar dessa ceia. Cuidado para não recusar o chamamento do Senhor. Cuidado. Porque você pode estar sendo chamado e você está recusando a salvação de si. E a Bíblia diz que naquele grande dia, se você se recusa a ser salvo por Jesus, você não vai ter um advogado justo e fiel para te defender naquele grande dia diante do Senhor. O que você vai dizer para Deus? Você não tem como dizer assim, Senhor, mas eu não sabia, Senhor. Aí o Senhor vai te lembrar desse dia. Falar assim, a oportunidade eu tirei naquele culto que o irmão pregou. E ele falou, a oportunidade está em você hoje. Então Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que ainda tem jeito, a oportunidade Deus está dando. Amém? Amém? Glória a Deus. Antes de finalizar o culto, queria saber quem ouviu a palavra do Senhor essa noite, que não aceitou o Senhor Jesus ainda, e quer aceitar o Senhor Jesus, quer participar dessa grande ceia no céu, quer se reconciliar ou se reconciliar nessa noite com o Senhor, ou se unir com esse ministério. Levante sua mão, a gente vai orar por você. O silêncio disse que não. A irmã vem, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar, peço que a igreja fique de pé. Aleluia, Jesus. Esse Jesus é maravilhoso, irmão. O irmão também quer aceitar Jesus hoje, ó. Glória a Deus. Você quer voltar para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles ouviram a palavra do Senhor, irmão. E eles disseram sim para Jesus hoje. Não fizeram como esses que dizem na palavra, eles não olharam para as dificuldades, mas eles falaram, não, Senhor, eu quero participar dessa grande ceia. Vamos orar, estende suas mãos aqui, vamos apresentar essa jovem. Bota a mão, deixa eu falar.
Repete seu nome. Fala o seu nome completo. Repete o que eu falar. Senhor Jesus, eu te aceito e reconcilio com o Senhor hoje. Eu reconheço, Senhor, sou pecador que necessita da tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar por ela, irmãos. Ela reconhece, ela voltou Para Jesus hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos em tuas mãos, Senhor, Ruth e Jesus. Ô Jesus, Que possam visitar, Senhor, tocar nela, meu Deus e meu Pai. Da força que meu Pai está voltando hoje para tua presença, Senhor. Assim como diz a tua palavra, papai, ela aceita a oportunidade de hoje de voltar em tua presença, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá força, Senhor, e repreende todo o mal contra a vida dela, Senhor. Abençoa a vida, Jesus, com misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, aceita ela de volta, Pai, escreve o nome dela, Pai, no livro da vida, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, contra a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Um abraço que está obreiro aí. Quer aceitar Jesus hoje? Fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu suficiente, salvador da minha vida, único suficiente. Amém. Vamos orar por ele? Filho, guarda aceitando o Senhor Jesus hoje, né? Meu Pai, apresentamos, meu Pai, cuida do bar da presença, Jesus. Escreve o nome dele, papai, no livro da vida, Jesus. Nós te pedimos, Pai, que vamos tocar esse jovem, Pai, da força e graça, meu Deus, meu Pai. Como a tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, que devia deixar tudo por amor de ti, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, me apresentamos essa alma, Pai, diante do Senhor, Pai, essa palavra diz que existe bênção no céu, Pai, para a glória do teu nome, Pai, repreende todo o mal, Senhor. Contra a vida dele, meu Deus, meu Pai, todo opressor, Pai, todo o mal, Deus, que vem contra a vida dele, Pai. Joga por terra, meu Deus, meu Pai, toca na vida desse jovem, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, desde já te agradeço, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Dá um abraço pra você, obreiro. Glória a Deus. Amém, igreja? Mais alguém nessa noite? Vai aceitar essa oportunidade? Glória a Deus. O texto diz que não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor, né? Glória a Deus. Eu te peço no céu quando o pecador se arrepende. E eu creio. Está tendo festa no céu nessa noite. Glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, de pregar a Tua palavra, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado por essas almas, Pai, em Tua presença, Pai. Eu te peço que o Senhor venha dar força e graça a eles, meu Deus, meu Pai, para permanecer de pé, Pai, em Tua presença e que Teu nome venha ser glorificado, Jesus. Eu reconheço que é o Senhor quem fez, Espírito Santo de Deus. E toda honra, e toda glória, e todo louvor, Pai, seja dado a Ti, Jesus. Senhor, guarda cada um dos Seus servos, Pai, leve em paz para casa, Senhor, para que Teu nome venha ser glorificado, Pai. E que Teus anjos, Pai, possam alcançá-los, Pai, conduzi-los, meu Deus, meu Pai, de volta para casa, Senhor. Repreende todo o mal, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja, Pai. Oh, Jesus, eu te agradeço de novo, meu Deus, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? Então, venha se despedir bem alegre com a paz do Senhor Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Bom e paz, que Deus acompanhe. Amém?